Meu nome é Natália Gonçalves e se inicia agora mais um episódio do podcast Desamor. Nele, falaremos sobre um caso de violência doméstica que ultrapassou a relação conjugal. Gritos, xingamentos e agressões físicas foram episódios testemunhados por Yasmin Moraes, que acompanhou o sofrimento da sua mãe por muitos anos e hoje leva lembranças que jamais esquecerá. Você ainda tem medo daquilo que ninguém sabe que você enfrentou? Hoje, não, mas eu acho que a palavra nem é medo, é mais... seria trauma, alguma coisa assim, porque meio que assim, a gente vive as coisas e tudo mais, mas fica a lembrança, fica memórias, e essas coisas, querendo ou não, perseguem você a vida inteira, e vão influenciar também algumas escolhas, algumas atitudes em relação a, enfim, qualquer relacionamento, seja amoroso, de amizade. E isso foi o que mais me marcou, foi o que mais ficou presente na minha vida. Eu não sei se eu tenho medo. Agora eu digo que não, mas teve algumas situações específicas em que eu tive que ter contato com ele novamente, ou quase ter contato com ele novamente, aí eu fiquei realmente apreensiva, e eu não falei, resumindo, eu não tive coragem, então eu acho que talvez seja medo, sim. Como sua mãe conheceu o agressor? Eu vou explicar, antes de tudo, que talvez em alguns momentos eu vá chamar ele de pai, mas ele não é meu pai. É meio que... E também nunca foi no sentido de cuidar de mim, de me sustentar, nem nada. Então, mas pode ser que eu o chame por costume mesmo. Eles se conheceram em 2001. Eu tinha quase 2 anos, 1 ano e pouco. E eu não lembro direito, porque eu só sei o que ela me contou. Então, eles se conheceram na minha cidade, em Senador Pompeu, e tava tendo uma vaquejada, alguma coisa assim. E eles se conheceram lá. E pouco tempo depois, ela já tava levando ele lá pra casa, então a gente morava numa casa nos fundos da casa da minha avó. E aí minha avó disse que demorou a conhecer ele de fato, mas que ela via quando ele entrava, meio que escondido e tudo mais. E a partir daí, eu não me lembro. Eu lembro porque a gente sempre comentava, assim, meio que achando graça, que no começo eu não ia muito com a cara dele. Assim, eu criança, eu não gostava muito, não queria que ele me pegasse no colo, nem nada. E isso foi mudando com o tempo. De fato, depois daí, eu comecei a gostar muito dele, tanto que eu comecei a chamar ele de pai. Só que foi só ladeira abaixo, assim, foi só uma relação muito turbulenta, nunca foi nada saudável. E isso afetou muito a minha vida e a vida dela. Então, os sinais de um relacionamento abusivo já começou na sua infância? Já começaram na minha infância. Eles brigavam demais, assim, demais. Era absurdo. E eu sempre ficava muito nervosa, porque as brigas aconteciam meio que de uma forma muito parecida. Então, sempre era coisa de fim de semana. Ele bebia muito, ele bebe muito. E não podia ser contrariado. Ficava chato, falava um monte de asneira. E eles tinham vidas muito diferentes. Minha mãe era advogada. Na época que eles se conheceram, ela tinha acabado de se formar. Mas já estava trabalhando. E ele é meio que o que a gente chama de herdeiro. Ele nunca trabalhou na vida. Então, tinha essa discrepância de vidas. E minha mãe era muito responsável. Então, em alguns momentos, eles brigavam muito por causa disso. Porque no outro dia, ela tinha que trabalhar. Então, ela tinha que dormir cedo. Ela tinha que parar de beber, obviamente, como todo ser humano normal. E ele não queria, porque ele não tinha nada pra fazer no outro dia. Ele podia passar o dia inteiro dormindo, se ele quisesse. E tinha muito briga por isso. E era muito ruim, porque eu me lembro de, desde criança, ter que ficar prestando atenção na briga, pra, caso tivesse alguma coisa ali, eu me metesse, sei lá o que eu ia fazer, mas eu tentar defender minha mãe. E isso desde sempre. Eu lembro que várias vezes eu realmente me meti na briga. E era horrível, porque você tinha que ficar prestando atenção pra ver até que ponto aquilo ia. Às vezes não chegava a nada, mas você fica naquela ansiedade, Enfim, foram tempos complicados. Na sua infância, teve alguma briga que te marcou?
Durante a minha infância, eu não me lembro de uma briga específica. Eu acho que por causa do tempo, as coisas vão passando, você não lembra de uma coisa específica. Você lembra daqueles comportamentos que eram todos iguais. Mas eu lembro de uma briga que não foi na infância, já foi na minha adolescência, mas eu levo pra terapia até hoje. Foi, assim, uma coisa que me marcou de tal forma que eu consigo descrever, assim. Já passaram 5 anos e eu consigo descrever exatamente como foi. Aconteceu exatamente por causa desse motivo. Foi no domingo. Sempre era muito comum eles brigarem no domingo, porque ela queria parar de beber e começar a se preparar para trabalhar e tudo mais, e ele não. E eles tinham uma questão muito complicada em relação aos filhos dele. Ele é pai de um cantor e eu não sei por que começou. Porque até o momento que começou eu não tinha me metido, eu não tava, sabe? Só quando realmente as vozes começaram a se alterar, e aí eu voltei a prestar atenção, como eu sempre fazia. E eles brigavam muito por causa desse filho dele. E também ele tem 2 filhos, né? Tem esse menino, que é o mais velho, e tem uma menina que é um pouco mais velha que eu. Uns 4 anos mais velha que eu. E na época, ele ainda não era tão famoso quanto hoje, mas já tinha meio que essa disputa, sabe? Pra ter a atenção do meu pai, e minha mãe não lidava muito bem com essa situação dos filhos, porque ela queria muito ter essa família de comercial de margarina, em que é toda estruturada, mãe, pai, filhos e família ali feliz, e não foi isso que aconteceu durante a vida dela inteira, durante as várias tentativas. Então, eu não lembro por que começou. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei no quarto. Minha mãe também não era a pessoa mais fácil de se lidar. Ela era muito explosiva. De fato, eu não posso tirar isso dela. Mas não é um motivo suficiente pra justificar o que aconteceu naquele dia. E então eles começaram a gritar e eu entrei no quarto dela pra ver o que estava acontecendo, e ela tava com a tesoura na mão. E aí, gritando, e eu fui direto tomar a tesoura da mão dela. E na hora que eu tirei a tesoura da mão dela, eu comecei a sentir um enjoo absurdo. E ali foi a primeira vez que eu entendi que eu tive uma crise de pânico, de fato. Até ali, eu nunca tinha tido ansiedade, nunca tinha tido pânico, nada. Me veio esse enjoo absurdo, eles gritando, e eu, sabe, tentando não ficar enjoada, tentando não vomitar. E aí, nessa hora, que eu tava meio abaixada assim, ele deu um murro que ela caiu do meu lado. E aí, pronto, eu já comecei a chorar e já foi aumentando, assim, porque ele vinha partindo pra cima e eu me metia no meio dela. E aí, teve uma hora que ela sentou, assim, na cama e a gente foi caminhando, assim. Foi uma briga que foi caminhando, mudando de cenário quase. E ela sentou na cama dela. E eu, mais uma vez, fiquei entre eles dois. E aí, ele pegou um objeto muito parecido com, sabe, desodorante aerosol, que é de metal. E numa distância muito curta, ele jogou aqui no queixo dela. Até hoje, eu fico me perguntando como não aconteceu nada, como não quebrou, como machucou, óbvio. Ela ficou dias com o machucado no queixo. Mas foi assim, foi absurdo. E aí, ela começou a chorar de novo, porque ele devia estar doendo demais. E aí, eu realmente, nessa hora, eu comecei a, de fato, me meter na frente dela, sabe? E aí, do quarto dela, ele saiu andando, avançando na gente. E a gente saiu do quarto dela, viemos pra sala. Na sala, ele começou a quebrar tudo o que via pela frente. Assim, porta-retrato, saiu jogando coisa no chão. E os porta-retratos que tem vidro fizeram, tipo, um corte na mão dele. Ele saiu batendo a mão nas paredes. Ficou, assim, uma cena de filme de terror. Porque ficou as paredes todas sujas de sangue. Tudo no chão. E aí teve uma hora até que ele bateu lá nos porta-retratos. Veio um vidro e bateu no meu joelho. Eu tenho a cicatriz até hoje. E assim, na hora você fica naquela adrenalina, eu nem senti. Quando eu vi, já tava escorrendo sangue pela minha perna inteira. Enfim, ele veio avançando. E ela gritando muito. A gente foi para dentro do meu quarto já. Foi assim, caminhando a casa inteira. E eu gritava muito. Nesse dia, eu até fico pensando
que foi um pouco de negligência das pessoas também, porque eu gritava muito, gente, dava pra ouvir do lado de fora da casa, sabe? Ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada, ninguém tentou entrar lá em casa, ninguém bateu na porta, ninguém fez absolutamente nada. E eu entendo que também é da segurança das próprias pessoas, mas podiam ter chamado a polícia, sabe? E eu até acho que chamaram. Por quê? Quando acabou a confusão, isso durou horas. Eu achei, de verdade, naquele dia, eu achei que a gente ia morrer. E eu só pensava o tempo inteiro, porque querendo ou não, ele tinha certo respeito por mim, vamos colocar em várias aspas. Porque enquanto eu tava na frente dela, ele realmente não fez nada, assim, não jogou nada na nossa direção, né? Mas eu ficava o tempo inteiro pensando o que teria acontecido se eu não tivesse lá naquele dia. Eu realmente não sei. E eu falava pra ela depois, pelo amor de Deus, o cara ia te matar. Ele ia te matar. Não tem pra onde correr. E aí depois, ele fez um show dizendo que ia se matar. E pra gente foi muito complicado, porque fazia menos de um ano que o meu tio, que era cunhado da minha mãe, tinha se suicidado. Então, ele tocou num ponto muito complicado pra gente, sabe? E fez todo esse show. E ele sempre tinha uma mania desgraçada de sair no meio da noite lá, assim, brigava e ia embora, fingia que ia embora. Porque ele não morava na minha casa. Ele só ia na minha casa nos finais de semana. Então, a gente sempre pensava que ele ia embora. Até que chegou num ponto que ficou tão padrão que a gente já sabia que ele não ia embora e que ele ia repetir a mesma coisa que ele fazia, que era voltar no meio da noite pedindo pra entrar. E ela deixava ele entrar. E aí, nesse dia não foi diferente, ele entrou. E eu tava tão nervosa, tão assustada, que eu dormi com ela nesse dia. Só que eu tava com muito medo. Ela me deu até um remédio que ela tomava pra dormir, porque ela tinha muita dificuldade pra dormir. E eu tomei, foi a primeira vez que eu tomei um ansiolítico na minha vida. E aí, tudo bem, dormimos. No outro dia que eu acordei, eu já acordei assim, com muito medo. Eu só queria que ele fosse embora. E eu levantei, ele tinha dormido com um canivete do lado dele. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto ele com aquele canivete. Depois eu falei pra ela, fiquei, cara, você não viu aquilo? Ele dormiu com um canivete. Esse cara podia ter matado a gente de noite. E mais uma vez, depois de alguns dias brigados, ela voltou com ele. Mesmo eu tentando dizer, cara, isso é perigoso. O cara bebeu. E ela explicava, dizendo que ele não tinha má índole, que ele não tinha a intenção de fazer nada. Só que ele podia ter feito, sabe? Ele descreve, retrata as várias características de um agressor, né? De pegar no seu ponto fraco, né? Ele era de muito mexer assim. com o seu psicológico. Ele era muito manipulador. E uma das piores violências que eu acho que ele fez com ela foi exatamente a psicológica. Porque, lógico, ele agrediu ela fisicamente nesse dia e eu tenho certeza que em outros. Porque eu não passei muito tempo morando com ela depois disso. Isso foi em 2016. Em 2017, eu vim morar em Fortaleza. E aí, eu não vou mentir que era uma preocupação muito grande, assim, de saber o que ia acontecer quando eu não estivesse em casa. Mas eu tinha realmente a necessidade e eu confiava muito que Deus não ia deixar que nada acontecesse, sabe? Mas ele era muito assim, ele era muito manipulador. Desde sempre. E é isso que é o pior. Porque desde o começo você vai prendendo a pessoa. Eu perguntava várias vezes, mas por que tu ficou com esse cara? Tipo, no começo, já que não tava tão apaixonada nem nada, podia ter dado um chute nele. Mas é exatamente isso. Vai envolvendo a pessoa até num ponto que ela não consegue mais. E várias vezes ela tinha medo de ficar sozinha. Acho que o principal medo dela era realmente essa questão financeira. Porque, apesar dela nunca ter dependido dele para nada, ela tinha medo de ele realmente ir na justiça e reivindicar algumas coisas que ela tivesse, declarar que tinha união estável, e aí acabar dela perdendo metade do que ela tinha conquistado a vida inteira sozinha. Então, isso era uma coisa que ele fazia sempre pra prender ela na relação. E acabava que dava certo. Era notório para você que ela vivia um relacionamento abusivo e que estava com o psicológico abalado? Ela ficou desestabilizada, assim, desde o começo, porque no começo tinha essa desigualdade financeira deles dois. Então, ela era muito mais pobre, vamos colocar nesse termo, do que ele na época.
Foi difícil da família dele aceitar ela, inclusive, porque ele vinha de um casamento que ele tinha 2 filhos com a esposa dele, que era filha de uma desembargadora. Então, assim, eles tinham dinheiro. Ele era sustentado por ela, inclusive, pela mãe da esposa, pela sogra. E minha mãe não tinha muita coisa. Na época, ela estava, assim, emergindo. Minha família toda, inclusive meus avós. E aí, tinha essa... Ela era tratada meio, assim, com certa exclusão pela família dele. E isso não mudou com o tempo, inclusive. Eu sempre falei pra ela que eles não me viam como filha dele. E isso era nítido. Eu parei de andar na casa da família dele tem um bom tempo já. Acho que desde os 13, 14 anos eu já tinha parado de andar na casa deles. Por causa disso, porque não fazia sentido, eles não me tratavam como alguém na família. E com diversas outras coisas, no começo, ele já tratava ela como feia, depois, ela era 3 anos mais velha que ele, e ele jogava na cara dela que ela era velha, sabe, assim? E ele foi meio que conduzindo esses maus tratos à autoestima dela e foi derrubando, e dessa forma ele foi cercando ela. Minha mãe tinha muitos amigos, minha mãe era de turma. Isso mesmo depois dela casada, dela separada com quem fosse. Ela era de turma e ele acabou, assim, com todas as amizades, proibindo, assim. E o pior é que não era proibindo de uma forma escancarada, sabe? Tipo, eu não quero que você saia com fulano. Era meio que cercando a pessoa e indo proibindo de uma forma muito sutil. E depois, quando ela percebia, ela já tava presa naquilo ali. Até porque ela não tinha apoio, sabe? Por exemplo, logicamente, ela tinha o meu apoio sempre, mas a minha família também, ninguém gostava dele. Então, todo mundo era meio contra, todo mundo meio que suportava. E aí, como ela não tinha essa rede de amigos, que querendo ou não, é um apoio muito grande pra quando você tá com esse tipo de problema. Como ela não tinha essa rede de amigos, ela não tinha pra onde correr, sabe? Ela ficava meio que presa aquilo ali, como se ele fosse o único suporte que ela teria na vida. Era muito complicado também, porque ela não aceitava. Assim, até mais ou menos eu nascer, até ela se formar pela segunda vez, né? Que ela tinha feito pedagogia antes e depois ela fez direito. E aí foi quando eu nasci. Até aí, que era mais ou menos os 34, 35 anos dela, minha avó ajudava financeiramente. Então, ela passou muito tempo da vida dela ouvindo certos pitacos. E hoje eu vejo que eram pitacos muito necessários. Porque eu falava pra ela, inclusive, cara, se tua mãe, teu pai falavam as coisas, é porque eles achavam que precisava, que você não tinha condição de decidir aquilo sozinha. E eu tentava, eu inconscientemente acabei assumindo esse papel, sabe? De ficar falando pra ela, cara, não vai dar certo isso aqui, não é bom pra você. E ela não ouvia, inclusive de mim. Então, como é que a mãe dela, como é que a irmã dela ia chegar e falar uma coisa? Ela não ia ouvir, ela não ia prestar atenção, ela ia achar que estava querendo se meter na vida dela, mas aí ela já estava se sustentando financeiramente, então ninguém tinha o direito de fazer, sabe? Ela era muito assim. Querendo ou não, minha mãe era muito apegada ao dinheiro como fonte de libertação. Voltando um pouco mais para a sua infância, quando você deu a oportunidade de criar um sentimento para chamar ele de pai, você imaginou que ele poderia se tornar a pessoa que mais te abalou emocionalmente e fez mal à sua mãe? Nunca. Assim, eu não tenho a mínima lembrança de quando foi que eu comecei a chamar ele de pai. Porque sempre foi uma questão para mim. Eu nunca tive convivência, de fato, com meu pai biológico. Vi ele 3, 4 vezes na minha vida. Hoje, depois que minha mãe morreu, eu tenho mais convivência com a família dele, minhas tias, minha avó, mas não porque ela impedia, mas por causa da facilidade mesmo. Por exemplo, eu já tenho 21 anos, então eu consigo ir pra casa delas quando eu quero. E também era muito complicado porque elas moravam em outra cidade, que era tipo 2 horas da minha, caminho super contrário. E eu entendo isso. Mas, com meu pai, sempre foi uma relação complicada, porque ele nunca teve presente em nada da minha vida, em absolutamente nada. Nem financeiramente também, nada. Então, o que aconteceu foi que, desde sempre, eu tive essa falta, essa questão. E era muito engraçado, porque até o meu tio, que faleceu, que era cunhado da minha mãe, eu já cheguei a chamá-lo de pai. Porque era a única referência masculina que eu via. Então eu pensava, deve ser meu pai. Então com ele foi a mesma coisa. Era um cara que tava do lado da minha mãe em
então eu pensei, é meu pai. Foi muito natural, inclusive. Tinha uma amiga da minha mãe que morava com a gente, que era quem mais tomava conta de mim, ela não queria que eu chamasse ele de pai. Hoje eu vejo que ela estava certa. Mas ela não queria, e sempre foi uma questão, isso também lá em casa. Mas, assim, era muito mais como um apelido do que de fato, porque ele nunca foi presente no sentido da paternidade mesmo, por exemplo. Coisas da escola, Dia dos Pais, que todo mundo levava seu pai. Ele não ia, ele nunca foi. Já teve aniversários meus que ele não ia porque ele tava em Xeramobim. Nunca pagou uma conta da minha casa, nem minha, nem nada. Então, assim, minha mãe também nunca deixou nem que ele pagasse nada e nem que ele tivesse essa autoridade sobre mim. Sabe? Então, lá em casa, só quem me dava a ordem, quem me deixava sair, quem fazia qualquer coisa pela minha educação era ela. Ele nunca influenciou. Então, era mais uma forma de chamar, assim, não era de fato um pai. E mesmo não tendo esse afeto paterno, não justifica ele fazer ou não o que ele fez, tendo ou não afeto paterno. Sim. Mas você nunca imaginou que ele poderia fazer isso com vocês? Assim, eu acho que, na verdade, eu não tive nem tempo de imaginar se ele faria ou não. Porque foi uma coisa que eu também fui inserida, sabe? Eu cresci vendo aquilo ali. Então, é difícil dizer que aquilo era normal. Porque não era, nunca foi. Até porque eu não via, por exemplo, na casa da minha tia, que eu convivia muito, eu não vi isso acontecendo. Eu não vi o marido dela fazendo escândalo nem nada. Eu não considerava aquilo normal, mas eu não tinha escolha. Eu nunca nem pensei, será que está certo? E outra coisa, tinha o afeto paterno, isso de fato tinha. Porque eu realmente sentia que ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele. No começo, por causa dessa ausência paterna que eu tinha, eu fiquei do lado dele em muitas brigas. Porque eu tinha medo dele ir embora e também nunca mais aparecer, que nem meu pai. Eu não queria que ela botasse ele pra fora. A partir do momento que eu vi que aquilo estava muito errado e que estava fazendo mal à minha mãe, que era de fato quem eu deveria ficar do lado, pra mim foi muito fácil ir degradando essa relação, sabe? Hoje, não tem quase que sentimento, assim, de verdade. Foi uma relação que, por mais que a morte da minha mãe tenha sido extremamente difícil desde então, mas foi uma relação que eu fiquei aliviada de ter cortado. De todo o afeto paterno e tal, ele nunca me tratou como, de fato, filha dele. Era sempre assim, eu considero você minha filha, eu tenho você como minha filha. Não era tipo, você é minha filha. E, curiosamente, isso mudou depois que minha mãe morreu. Depois que, teoricamente, a única herdeira dela sou eu. Teoricamente, na prática, a única herdeira dela sou eu. Então, o cara chega pra mim e fala, você é minha filha. A filha dele chegou pra mim e falou, ele é seu pai, você é minha irmã. E eu falei, mudou do nada? Por que mudou do nada? Os momentos turbulentos que você viveu na infância ainda são presentes em sua memória hoje? O que é mais doido é porque essas coisas que acontecem que de fato marcam são coisas que vão acompanhar. Se você, quando é criança, já tem uma memória boa, quando é um negócio assim, você vai lembrar eternamente. E é uma coisa que eu sempre fico muito indignada quando eu escuto, é que as pessoas falam, ai, criança não sabe nem o que tá acontecendo, sabe? Eu, com 5 anos, 6 anos, eu já estava entendendo perfeitamente por que eles estavam brigando. Se era por causa de bebida, se era por causa da ex-esposa dele, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Isso é uma coisa que vai me levar pra vida, assim. Por exemplo, essa questão da bebida é uma questão pra mim até hoje. Eu não bebo absolutamente nada. E é até uma questão minha com meu namorado, assim, porque eu também não quero que ele beba. Porque se for pra chegar fazendo escândalo e querendo quebrar coisa, eu não vou aceitar um dia. E qual foi a última briga que você presenciou do casal? Eu sei que foi em dezembro de 2020. Essa briga foi bem marcante porque fazia tempo que eu não me metia, assim, na briga deles no sentido de tomar o lado dela e querer defendê-la, porque eu sabia que aquilo ali não ia adiantar de nada, porque eu ia ficar do lado dela, ia me intrigar dele, que aconteceu várias vezes, e aí depois ela ia botar ele dentro de casa de novo e eu ia ter que engolir. Então já fazia muito tempo que eu não tomava partido, mas nessa briga eu já tava meio mal com outras coisas pessoais que tinham acontecido, minhas mesmo. E tinha uma questão sobre onde que eles iam passar o ano novo. E o mais provável era que eles viessem pra Fortaleza pra passar na casa da família dele. Foi entre o Natal e o Ano Novo. Agora eu lembrei porque eles saíram em um domingo
Eles chamaram 2 amigos dele pra comer um churrasco lá em casa e tal, e acabou que eu nem saí do quarto porque eu tava muito triste. E acabou que, 3 horas, alguma coisa assim, e eles foram embora porque eles não tinham o que fazer, estavam um dia ali aproveitando o dia, e não eram casados, então iam sair pra beber em um bar, no caso, que a minha casa não era bar. Mas foram. E acabou que minha mãe ia levar, né, ia dar a carona pra eles, só que aí meu pai resolveu ir junto. E aí pronto, eu estranhei porque eles estavam demorando muito, era só uma carona e acabou que eles ficaram a tarde inteira lá. Quando eu reparo, eles voltam e ficam lá. Ela, na verdade, ela disse que nem discutiu. Que ela já estava num ponto que ela ficava só ouvindo. E depois, quando ele tivesse sóbrio, ela dizia: você fez isso, isso e isso, eu não gostei. Ela já tinha meio que até se adaptado à situação. Minha casa é um sobrado e eu tava ouvindo ele gritando dentro do carro. Quando ela saiu do carro, porque ela entrou em casa e ele vazou também. Foi embora. E aí ela entrou, contou tudo o que tinha acontecido, que mais uma vez ela estava chamando ele para ir embora e ele não ia, porque era na segunda-feira ela ia ter que trabalhar, então ela deixava a roupa pronta, ela jantava e depois já deixava a mesa do café da manhã pronto para agilizar e tudo mais. E aí ele não queria ir embora, e ela querendo ir embora, e ela percebeu certos comportamentos dele assim, que ele tava se insinuando para algumas mulheres. Teve uma mulher que chegou para ela e disse: eu não sei como você aguenta, porque você não precisa disso. Você é bonita, você se sustenta, você... não sei por que você tá com esse cara, de verdade. E aí ela chegou em casa contando e eu fiquei muito revoltada. Eu lembro que no meu quarto, por eu estar morando em Fortaleza, a maioria das roupas dele, que, era roupa de festa, camisa, que ele só usava lá em Senador, ficava no meu guarda-roupa. E aí eu tirei tudo, joguei tudo no chão. Eu disse, seguinte, não quero mais saber desse cara. Se você quiser, pega essas roupas, joga fora, toca fogo, bota no seu guarda-roupa, faz o que eu quiser. Mas o meu quarto não fica mais. E aí, assim, nesse dia, ele voltou, como sempre, no meio da noite. Eu disse a ela, não deixa ele entrar, chama a polícia. Mas ela deixou. E ele subiu, só que ele dormiu do lado de fora, assim, que é uma área onde tem a churrasqueira e tudo mais. Ele dormiu lá. Nesse dia, eu estava muito revoltada. Eu simplesmente fui na cozinha, peguei uma faca e dormi com a faca do meu lado. Porque se esse cara viesse fazer confusão, eu já tinha perdido, assim, toda a noção e qualquer resquício de sanidade pras brigas dele, sabe? Eu pensei, hoje ele não vai quebrar a casa, eu não vou aguentar isso de novo. Mas aí ficou a porta fechada, ele ficou no canto dele e tudo mais. No outro dia, como sempre, ele vinha assim, parecia o cachorro que caiu da mudança, pedindo desculpa, e ela, como sempre, aceitava. Nessa época, ela demorou um pouquinho a, de fato, voltar com ele, assim, uns dias. Acabou que a gente se planejou ficar lá em Senador mesmo. A minha família foi lá pra casa. Quando foi no dia 31, foi que ela chegou pra mim e disse, voltei com ele. Isso eu tinha passado o tempo inteiro revoltada, falando mal dele, dizendo, pelo amor de Deus, larga esse cara. Não dá pra mim esse cara, não dá pra você, não faz bem pra você, ele não combina com você, sabe? Não tem condição. Mas aí, no dia 31, ela chegou pra mim falando que tinha voltado com ele e que ele ia passar um ano novo lá em casa. E eu fiquei, gente, não é possível. Nesse dia, foi a última briga que eu tive com ela, inclusive. Porque eu fiquei, meu Deus do céu, o cara faz o que faz e tu vai aceitar de volta. E o pior, tu ainda vai fazer a gente engolir. Porque ela passa a semana inteira falando mal dele, chega um belo dia, aí a gente que engula e aceita ele de volta. Foi basicamente isso. E eu fiquei muito revoltada, a gente brigou. Ela chamou até minha tia pra conversar comigo. Minha tia também, como sempre, não gostava dele. Então a gente ficou, não tem o que fazer. Infelizmente você ainda depende dela. Segura as pontas e depois você vai pra Fortaleza. Só que nessa briga, que foi a última que eles tiveram, inclusive, ela disse que ela só voltaria com ele se ele assinasse um documento. Esse documento é popularmente conhecido como contrato de namoro. Ele tem certa validade, assim, eu não sei quanto a validade dele perante a justiça. Mas, querendo ou não, ele expressa a vontade de uma pessoa em relação a um relacionamento em que ela assina em sã consciência. Então, nesse
documento que ele assinou, inclusive, foi um trabalho desgraçado para ele assinar, mas ele assinou graças a Deus. Eles dois falam, na verdade, que nunca tiveram uma união estável, que não tinham a intenção de ter uma união estável, não tinham intenção de formar família, não tinham intenção de ter filhos, tanto que eles nunca tiveram. Não viviam juntos, porque ele nunca morou na minha casa. Então, assim, era basicamente explicando como que funcionava a relação deles, que realmente era isso. Ela colocou que em caso de morte, ficaria doado pra ele 2 casas e um apartamento em Xeramubim. E pronto, sabe? Não teria briga na justiça, não teria nada. O que aconteceu foi, ela me falou desse contrato, só que eu achei que não tinha dado tempo a assinar. Porque isso foi de dezembro pra janeiro, né? E ela faleceu em março. Então eu pensei que não tinha dado tempo. Mas ele assinou, ele registrou em cartório e tudo mais. Até o momento em que as coisas não andaram de fato, em que eu ainda estou no período de inventário e tudo mais, esse contrato é o que me resguarda. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, eu não sei realmente se vai ter validade, mas pelo menos temos. Esse é um assunto bem clichê, mas eu queria que você falasse porque ajuda outras mulheres a não passarem o que você passou, o que a sua mãe passou, mas o que você diria às mulheres que estão passando por essa situação, com filhos, sozinhas, mulheres dependentes financeiramente desses homens ou mulheres não dependentes desses homens? Eu acho que a minha resposta também é bem clichê, assim, busca ajuda, sabe? Tente se amparar em alguém, seja da família, seja amigo. Mas o meu conselho principal seria não entrar nesse tipo de relação. Fique atenta aos sinais, sabe? Fique atenta se o cara tenta derrubar sua autoestima, se ele tenta acabar com o seu ciclo de amizades, te afastar da família, porque ele tá simplesmente só armando ali para que depois você fique dependente dele. E o principal que eu acho que nunca dependa desse tipo de cara no sentido financeiro mesmo. Porque se você o cara paga todas as suas contas, se você não trabalha, ele com certeza vai usar isso para te prender mais ainda. Então, eu acho que esse tipo de relação sempre é possível de ser evitado, sabe? Quando você também conhece a pessoa, quando você não vai de cara jogando a pessoa dentro de casa. Então, é sempre importante ter esse namoro primeiro, esse conhecimento primeiro, pra você ver como é e saber quando... Ter sempre o pé atrás, sabe? Ter sempre o pé atrás. Porque eu acho que minha mãe teria ainda mais o pé atrás por ela ser advogada, por ela conhecer esse tipo de coisa, mas ela teria ainda mais o pé atrás se ela não tivesse se deixado... Se ela não tivesse ficado dependente dele emocionalmente, sabe? Que eu acho que foi o que piorou ainda mais a situação dela. Membros da família expostos à violência doméstica estão em situação de risco devido a uma série de problemas psicossociais, mesmo quando não são o alvo da agressão física. Esses problemas são semelhantes àqueles observados em pessoas que sofrem abuso físico, o que sugere que qualquer tipo de violência na família pode prejudicar o desenvolvimento das mesmas. Eu acho importante esse tipo de relato porque é uma coisa que as pessoas têm que entender que não afeta só quem tá sofrendo aquele tipo de violência, sabe? Porque, quanto a mim, ele nunca fez nada diretamente. Mas eu sofri o tempo inteiro por ver minha mãe sofrendo, por não ter controle daquela situação, por não poder fazer nada, sabe? Porque eu falava, mas aí ia adiantar o quê? Não ia adiantar de nada. E isso também me afetou meu emocional, afetou meu psicológico. E hoje afetou completamente a minha vida, porque minha mãe não tá viva. Tudo bem que não foi um crime, mas foi ele quem passou o Covid pra ela, sabe? Porque ele pegou em Bar. Ele pegou primeiro, depois passou pra ela, e durante toda a recuperação dela, quem ficou do lado dela fui eu, não foi ele. Então, assim, esse tipo de coisa
afeta todo mundo que tá perto da pessoa e que, infelizmente, não consegue fazer nada. Se ela tivesse chegado pra mim e me pedir ajuda da minha família, teria sido muito mais fácil. Você acha que algumas realidades distintas entre sua mãe e sua família fizeram com que ela não enxergasse esse relacionamento que só lhe causava o mal? Com certeza, era quem de fato queria o bem dela, assim. E pra tu ter noção, ele tinha tanta inteligência nesse ponto de querer afastar ela da família, que, por exemplo, minha mãe e minha tia, elas tinham uma relação boa, sim, mas não era uma relação extremamente próxima quanto eu tenho com a minha prima. Exatamente por causa da diferença de idade. Então, minha mãe é 7 anos mais velha do que minha tia. Quando minha tia tinha 12 anos, minha mãe já estava casada. Então, assim, era muito distante a realidade delas nesse sentido. Até querer afastar, colocar uma contra a outra, ele fazia. Porque da minha família, minha tia era quem teria mais força pra realmente, tipo, ajudar a minha mãe, apoiar a minha mãe, tentar ajudar ela a sair daquela situação, seria realmente minha tia. Então, ele sabia disso também. E depois de ter passado por todos esses momentos que te abalou, mexeu com o teu psicológico, quem é Yasmin Moraes hoje? É muito doido essa pergunta, porque veio justamente no momento que, assim, eu realmente tô me perguntando por quê. A gente chegou aqui na Unifor e eu até cheguei a falar contigo que parecia que eu tinha vindo aqui em outra vida. Porque realmente foi isso, sabe? Essa Yasmin que tá aqui hoje não é aquela. Não é quem estudou aqui. E é muito complicado, porque a minha vida inteira mudou, sabe? Por causa da morte dela, minha vida inteira mudou. Eu me despedi dela no hospital. E aí, ela falou pra mim que, tipo, se ela não voltasse, tudo era meu. E, tipo, era a menor das minhas preocupações naquele momento. E minha vida mudou muito, assim. E é muito doido pensar que um dia eu realmente fui aquela Yasmin que era só estudante, que vinha pra Unifor e chegava e ligava pra minha mãe e tal. E foi, inclusive, muito doido chegar aqui e não ligar pra ela, sabe? Porque foi a primeira vez. E eu tenho vivido muitas primeiras vezes nesse sentido, sabe? De a primeira vez que eu vim pra Fortaleza e não liguei pra ela. A primeira vez que eu cheguei em casa e ela não tava lá. Então eu tenho vivido isso muito frequente. Só que eu não sei, assim. Eu acho que eu tô construindo essa nova Yasmin e eu tô vendo no que dá, assim. E a minha única preocupação é pensar que eu realmente tô dando orgulho pra minha mãe, seja onde ela estiver e fazendo o que eu estiver fazendo. O podcast Desamor é um trabalho de conclusão de curso produzido por Natália Gonçalves, sob orientação da professora Ana Paula Farias, com participação de Yasmin Moraes, gravação e edição João Rufino, Sérgio Freitas e Kiko Gomes.